Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente sabe que a maioria das coisas que nós vemos no mundo que são passadas como sérias, na verdade, nos bastidores você vai ver que de seriedade não tem de nada. E a gente, com o nosso complexo de inferioridade brasileiro, a gente acha que aqui no Brasil só que é tudo bagunça, que é tudo confuso, que as coisas não têm consistência, que não têm seriedade, que não têm substrato, firmeza. Mas quando você olha esse vai e vem aí da Organização Mundial da Saúde, das opiniões, das pesquisas sobre os medicamentos, você vai ver que o negócio não é sério, né? A pesquisa lá do jornal The Lancet, que havia falado que a medicação lá, medicamento da hidroxicloroquina que não fazia efeito nenhum, agora já viram ali que não dá para confiar em nada, né? E esse vai e vem nas opiniões, essa mudança, né, essa inconstância é um traço dos tempos atuais, né? Me lembro até do filósofo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, que falava sobre a modernidade líquida, né? Segundo ele, nos tempos atuais, as relações entre as pessoas, né, tendem a ser menos frequentes, né, e menos longas, né, menos duradouras. E ele tem uma frase interessante, né, que é o seguinte, né, as relações escorrem pelo vão dos dedos, né? Segundo esse conceito de relações líquidas, por exemplo, as relações entre as pessoas deixam de ter um aspecto de união e passam a ser um mero acúmulo de experiências, né? E haveria também uma insegurança, né? A insegurança seria a parte estrutural desse sujeito aí da pós-modernidade e tal. E aí por isso ele vai falar sobre amor líquido, medo líquido, modernidade líquida, ou seja, a coisa não é fixa, não é firme, está sempre mudando, está sempre se transformando. E é um traço do que a gente está vendo no mundo hoje, né? Uma hora é fica em casa, outra hora é sai de casa, outra hora é o remédio não faz efeito, outra hora é eu já não sei mais. Então, pessoal, realmente é um vai e vem que fica difícil continuar dando credibilidade a isso tudo, né? E por que eu estou falando isso, né? A gente estava vendo lá aquela ideia de fica em casa sendo pregado pela grande mídia, por toda a oposição, e eu quero ver o pessoal mudar esse conceito, né, dentro de um cenário como esse que tivemos no dia de ontem, uma vez que o Ministério da Saúde divulgou na noite de ontem o seu boletim diário aí da situação da saúde no Brasil, mostrando que o país teve 1.473 óbitos, né, confirmados nas últimas 24 horas, completando ali uma marca de 34.021 no total, né? Esses dados aí mostram, né, o terceiro dia consecutivo, um aumento ali, os maiores números contabilizados aí nesse período, e colocaram, por exemplo, o Brasil no terceiro lugar, né, entre os países que mais perderam vidas, né? O Brasil ultrapassou a Itália, tudo bem que a Itália tem 60 milhões de habitantes, né? A Itália tem bem menos pessoas do que o Brasil, né? O Brasil passa de quase 220 milhões de pessoas, né? Então, quase 4 vezes mais gente, então era meio que esperado, né, que o Brasil tivesse mais casos, tanto casos confirmados quanto casos de perdas, né? Mas o Brasil ultrapassou a Itália e estamos atrás apenas do Reino Unido, com quase 40 mil óbitos, e dos Estados Unidos com 110.144, né? Então eu quero ver num cenário como esse, o pessoal que estava falando hashtag fica em casa, começar a falar vamos todos para a rua, né? E na verdade eles não estão tendo a ideia de fazer isso, a ousadia ou a imprudência, né? Dependendo de como você vê essa história, uma vez que nós vimos ontem que várias lideranças, né, de 6 partidos lá no Senado divulgaram uma nota ontem, né, em que defendem que os manifestantes que desejam comparecer aos protestos contra o governo Bolsonaro previsto para acontecer nesse domingo, eles estão dizendo para o pessoal desistir, né? Desistam de comparecer, tá? São vários partidos aí que fizeram esse pedido, né? A Rede Sustentabilidade, PSB, PDT, Cidadania, PSD e PT, né? Eles concluíram que não é momento de fazer aglomeração, né? Pelo contrário, tem que redobrar os cuidados e também ampliar ali a comunicação com a sociedade, reforçando as ideias dos distanciamentos no momento aí que essa situação fica cada vez mais difícil, né? Então,
realmente não tem contexto para fazer uma opinião líquida, né? Voltando ao Zygmunt Bauman, para ter uma opinião líquida dessa forma, né? Não dá para ser um sofista nesse momento, porque a gente está lidando com vidas, né? Lembrando que o sofista era aquele filósofo que trabalhava com sofismas, né? Ou seja, o seu único objetivo e a sua preocupação era um mero convencimento. Eles não estavam preocupados em encontrar a verdade, falar a verdade, estavam preocupados em convencer, na potência de convencimento da fala. Se convencesse, estava valendo, né? Então, de manhã fazia um discurso a favor de uma coisa, à tarde fazia contra e no cair da noite fazia a favor de novo, né? Então havia dentro da retórica sofística, né? Eles mudavam de opinião toda hora dentro da conveniência, mas não dá para fazer malabarismo sofístico com vidas humanas, né? E com relação lá à parte da líquida, ou seja, inconstante sobre a questão do The Lancet, né, o artigo, a pesquisa serviu até de base, né, para a Organização Mundial da Saúde suspender o estudo sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento dos pacientes, né? Mas, segundo o próprio jornal, os autores não conseguiram realizar uma auditoria independente nos dados que foram fornecidos pela empresa Surgisphere, que foi contratada para coletar esses dados dos hospitais ali sobre os pacientes, né? O estudo afirmava que tinha consultado 96 mil pacientes, né? Mas alguns hospitais não confirmaram os próprios dados, né? Isso segundo a imprensa inglesa. Isso fez com que até a Organização Mundial da Saúde mudasse de opinião e voltasse a fazer as suas pesquisas com o medicamento, né? Então, negócio líquido pra caramba. Se tem alguma coisa que não é líquida no sentido de vai e vem, é a investigação sobre o caso Adélio Bispo, né? Porque o Ministério Público ontem concluiu que, segundo a investigação, que o Adélio agiu sozinho, né? No seu plano maligno lá, né? Então, pediu o MPF, né? O Ministério Público Federal pediu à Justiça arquivamento do segundo inquérito que apura o caso, né? O Ministério Público justificou que o pedido é provisório, pois ainda há uma diligência pendente lá no Supremo, né? E vamos ver como é que vai terminar essa história, né? Pelo menos nessa história é sempre a mesma opinião, né? Agiu sozinho, continuam falando que agiram sozinho, mas que ele agiu sozinho, mas falta essa diligência. Vamos aguardar para ver se vai haver uma mudança líquida nesse caso Adélio também, que é um cara escorregadio, né? Difícil de tentar encontrar ali realmente o que está por trás disso tudo. E é isso aí, pessoal. Tô achando aí que esse negócio de manifestação aí contra o governo tá meio sem clima, uma vez que até essas lideranças aí se opuseram. Vamos ver como é que vai ficar essa história, tá bom? Obrigado pelo apoio, examine todas as coisas, retém que é bom, se inscreva no canal, me ajude a divulgar aí. E se você quiser participar do nosso grupo aqui exclusivo do canal, clica aqui embaixo, primeiro link na descrição. Você vai ter acesso ao Direto do Bunker, onde a gente está estudando sobre a historiografia militar, né? Estudando ali sobre como a mídia aborda as questões, né? Questões ali de teoria da comunicação e tal. Vale a pena, a galera tá gostando muito. Fica o convite, tá? Uma ótima sexta-feira para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu!